Se você pudesse escolher, da mesma forma que você customiza um personagem em jogo, como que você poderia ser? E aqui eu não tô falando apenas do seu visual, né? Da sua skin, digamos assim. Eu tô falando até mesmo da forma que você se porta, comportamento que você tem. Isso é uma reflexão que eu comecei a ter desde que eu me converti ao cristianismo. Isso daqui não é um testemunho, mas sim um vídeo de apresentação do canal e também uma reflexão interna sobre a pessoa que eu gostaria de ser e a razão desse canal existir, pois eu vejo que ele pode me ajudar nesse desenrolar para que eu possa evoluir e chegar até tal ponto, certo? Com o objetivo principal nesse canal de mostrar eu trabalhando, mostrar o meu progresso na criação de conteúdo com YouTube, com canais faceless na YouTube, faceless YouTube channels, que são canais dark, que o pessoal chama aqui no Brasil, né? Canais anônimos, é assim que o pessoal tá chamando hoje em dia, em português. E eu gostaria de também passar reflexões e meus pensamentos, como alguém que está se reunindo cada vez mais ao corpo de Cristo. Vamos lá, esse vídeo é um pouco complicado para eu acabar fazendo. Hum, Eu não me vejo muito bem como mais uma pessoa da geração Z, né? Eu nasci no ano de 2000, no último dia do ano, inclusive, dia 31 de dezembro de 2000. Vou fazer 25 anos agora. E também estou em certos pensamentos relacionados a logo estarei mais perto dos 30 do que dos 20, né? E sinto que muitas coisas eu acabei fazendo de errado na minha jornada. Causei muito mal, pessoas também, pessoas que eu já amei. E eu vejo que o momento de chegar nesses quase 25 anos, quase na metade, né, dos 20s, dos 20 e pouco, assim, e acabar pensando cada vez mais sobre a minha vida e sobre a forma que eu quero levar os 30 em diante, é uma coisa que está me perturbando mentalmente, eu diria. Vamos lá. Para você que talvez também seja da geração Z, isso possa se relacionar um pouco a você. É muito comum na nossa geração a gente acabar vendo uma grande desesperança. Ah, Porém, eu não quero falar de más notícias nesse quesito. Existe um grande ponto positivo de que a geração Z está se apegando cada vez mais à religião, principalmente ao cristianismo, nessa busca de ter uma fé em um momento em que as pessoas estão cada vez mais distantes e que, principalmente nós homens, estamos cada vez mais solitários, né? Os homens que estão vivendo, tanto o pessoal em solitude, que escolhe esse momento para si, quanto os homens que querem ter um apego com outras pessoas, relacionamentos e tudo mais, mas não estão conseguindo. E eu vejo que falta, talvez, de minha parte, acabar entrando um pouco mais para esse pensamento coletivo, para eu também ter meu espaço de poder falar o que eu sinto, não em um modo emocional, né? Pra que você vai acabar consumindo um homem falando desse lado emocional, a não ser em momentos muito críticos, mas principalmente em momentos em que ele só quer mostrar de que o objetivo dele é sair do ponto que ele está e chegar em um outro ponto maior, ponto melhor em sua vida, certo? Eu sinto que outras pessoas podem ter esse mesmo desejo que eu tenho de me reunir cada vez mais com jovens cristãos que estão buscando ao redor do mundo, né? E agora eu não falo nem só dos jovens da geração Z que vivem no Brasil, eu falo de pessoas ao redor do mundo que estão buscando trabalhar por conta, estão buscando investir em si mesmas, e acabar construindo alguma coisa por conta. Recentemente eu acabei comentando com um amigo meu em relação às presenças de grandes empresas que foram construídas por décadas e décadas e até séculos de uma construção familiar, né? As pessoas dessas empresas gigantes, elas já possuíram uma linha cronológica, uma linha familiar, uma linha sanguínea que acabou passando uma construção adiante. Não estou fazendo críticas como outras pessoas podem acabar fazendo, não. Eu não sou nenhum tipo de comunista nesse caso, não.
É bom que essas coisas ocorram, só que eu começo a pensar: "O que tem para mim?". Eu não sou muito apegado a lado familiar em si, nunca fui, sinceramente. Pra mim, a minha família é eu, minha mãe e as pessoas que eu coloco como família pra mim, certo? Pessoas que são amigos, mas que são muito importantes pra mim, que me acompanham na minha jornada e que eu os acompanho na sua jornada também. E por conta disso, eu sinto como se eu precisasse, não exatamente precisar, mas eu me sinto em uma posição de precisar, meu Deus, de ter que me colocar à frente para construir o meu próprio jogo, né? Em vez de acabar dependendo de buscar linhas cronológicas de uma família e tudo mais, que é algo que eu nunca tive. E com outras pessoas, hoje, se colocando à mostra, mostrando seu lado pessoal, de ser solitário, de estar também buscando construir coisas e mostrar isso na internet, eu penso que é bacana que exista conteúdo que nem esse que eu quero criar, né? Que é basicamente você falando para uma câmera, você dialogando com outras pessoas, buscando conexão, enquanto mostra o seu objetivo. E qual que é o meu objetivo aqui, certo? Como eu falei, eu trabalho hoje, tem alguns canais monetizados em idiomas estrangeiros de faceless YouTube channels, né? Então, são canais em que eu não mostro o rosto. Até tem alguns canais que eu mostro o rosto, o canal até é monetizado, mas eu prefiro essa questão do modo anônimo, o anonimato em si, né? Até para criar conteúdo em outros idiomas assim, me facilita pela velocidade também, né? Não apenas barreira linguística, no inglês já poderia fazer, mas barreira linguística, nesse caso, não seria um grande problema, é mais questão de tempo. Mas continuando aqui. E meu objetivo é conseguir viver apenas disso em específico a partir de alguns meses em diante, certo? Quando eu estarei voltando a morar sozinho hoje, tive que voltar a morar com minha mãe no começo desse ano de 2025, fevereiro, janeiro, por aí. Após ter passado desde 2022 até 2024, final de 2024, morando sozinho, entre aspas, com minha ex-mulher. Apesar da carinha de noia, de noia novinho, já foram muitas coisas que aconteceram na vida, né? E, nesse meio tempo, se eu puder estar colaborando para passar a mensagem do criador, se eu puder estar passando a mensagem de que se você se sente sozinho, como uma pessoa da geração Z, você pode achar conforto nos braços de alguém. E que você pode, inclusive, opa, perdão, que você pode, inclusive, estar dialogando com outras pessoas que se sentem da mesma forma que você. Então, esse canal vai acabar servindo como uma forma de registro do meu progresso de produções, do meu progresso de trabalho, do meu progresso de mudanças de pensamento e adaptações e tudo que eu acabar passando, né? Não tenho nenhum objetivo financeiro inicial com esse canal, é apenas um diário, né? Meu Deus, meu olho está ferrando aqui. Então, o meu objetivo com esse canal é ser um diário, ter um diário, né, com esse canal aqui, que ele pode ser visto por outras pessoas e se ajudar alguém com isso daqui, com certeza eu ficaria muito feliz. Eu gostaria de falar um pouco como eu gostaria de ser, certo? Eu sempre fui uma pessoa que tive problemas em relação, não exatamente a raiva de, uau, bater em pessoas, não, nada disso. Nunca fiz isso, nunca faria também, certo? Mas o meu temperamento de aceitar coisas e lidar com outras pessoas sempre consegui extrapolar quanto mais próximas as pessoas eram de mim, né? Principalmente colocando minha própria mãe ou minha própria ex-mulher, é algo que com certeza eu não consigo nem descrever o quão horrível isso pode ser, né? Mesmo que não haja xingamentos ou algo assim, mas você perder paciência já é uma demonstração de que algo está errado. E, perdão, eu gostaria, claro, tem outras questões, né? Como, por exemplo, meu pai, meu pai que eu não cresci com ele exatamente, mais ou menos até os 11 anos, 10 anos, até ele se mudar de estado.
Por ele ter agredido minha mãe quando eu era bem mais novo, com 7, 8 anos, eu sempre comecei a separar a questão de que, ok, olha a vida dele, olha a vida da minha mãe e a vida de outras pessoas aqui, em que eu vejo que eles possuem mentalidade diferente, eu vejo que eles possuem pensamentos diferentes, eu vejo que eles possuem comportamento diferente. É, e sempre ficou na minha cabeça, principalmente quando eu fui envelhecendo, quando eu fui estando no ensino médio, saindo do ensino médio, começando a trabalhar, na época da pandemia também, eu pensava, eu não quero ser alguém daquela forma. Eu não quero ser comparável. Porém, quanto mais o tempo passou, mais eu me sinto como meu pai nesse quesito. Eu não estou fazendo esse vídeo atacando ele, certo? Ele, obviamente, já passou por suas redenções em sua vida. É, mas eu tenho um certo medo de seguir determinados caminhos. E esse meu medo acaba me colocando aqui com o objetivo de lutar contra ativamente. Lutar contra ativamente no sentido de a forma que eu pretendo me portar, meu comportamento, minha forma de pensar, que eu gostaria de passar para outras pessoas, se no acaso eu acabar tendo filhos também, a forma que eu gostaria de passar uma mentalidade para eles, passar uma autoestima para eles, seria completamente diferente e num ponto positivo, da forma que eu vejo, pelo menos, de um ponto positivo. E por conta disso, eu acabo pensando recentemente, né, e agora eu vou falar para vocês como exatamente que eu me vejo, como que eu gostaria de agir. Eu sempre tive na minha cabeça de que a qualquer momento, se eu quisesse, se eu me colocasse 100% a jogo, eu poderia, de alguma forma, estar entrando em um foco, não exatamente um foco, mas em um modo em que eu conseguiria alternar comportamentos, ações e tudo mais que fosse necessário, até que minha cabeça pensasse de uma forma diferente, começasse a agir de forma diferente ali, né? E eu pensei, por que não? Então investir nisso, porque nos últimos meses, nesse ano, cada vez mais eu estou me desassociando com a minha própria pessoa nesse sentido, em que eu penso, se eu pudesse recomeçar, não exatamente recomeçar a vida, mas apenas sair do meu ambiente, recomeçar em um lugar longe, conhecer outras pessoas, eu agiria de uma maneira que eu gostaria de realmente agir. Mas por que não já começar a agir assim, nesse meu mesmo ambiente atual, né? Se por um acaso eu acabar mudando de ambiente, se eu acabar, eu obviamente mudarei de ambiente, né? Mas se por um acaso eu acabar conhecendo muitas outras pessoas, eu gostaria de me portar da maneira que mentalmente eu já vejo e que eu gostaria de colocar isso como imagem para mim mesmo, né? Atrair esse tipo de imagem que eu tenho na minha cabeça. Deixar essa imagem na minha cabeça cada vez mais forte e cada vez mais real com o tempo, certo? Não sei se vocês já leram o livro A Ciência de Ficar Rico. Não tô tentando dar uma de coach aqui, né? Que é um livro sim que fala sobre questão de riqueza, mas o principal que ele fala é sobre a cabeça e como que os seus pensamentos, eles geram aquela imagem que você vai estar colocando em prática, coisas a serem feitas para chegar naquele exato objetivo, né? O que pessoas acabam descrevendo como lei da atração também. Mas existe uma descrição muito maior no livro, acerca disso, de como que realmente funciona, tanto no lado mais espiritual, quanto no lado mais de como que funciona na prática, né? Quando você tem aquela imagem na sua cabeça e você, obviamente, por estar com foco naquilo, suas ações vão ser decididas ao ponto de serem coordenadas para aquele mesmo sentido, né? Eu acho isso muito interessante, sempre achei isso muito interessante. E por que não eu acabar me adaptando dessa mesma forma?
não é mesmo? Por que não mudar a minha oratória? Por que não mudar a forma que eu me comunico? Por que não mudar a forma que minha própria aparência acaba sendo? Sou um rapaz de 1,65 m, todo magricelo. Olha aqui, ó. Esses ombrinhos aqui. Uma hora eles podem crescer, com toda certeza. E tem que começar de alguma forma. Tem que começar de alguma forma. Mas não apenas começar. Ele tem que ter um progresso. Por isso que esse canal também servirá para isso. E a forma que eu vejo, exatamente, na minha cabeça, é a de um Victor, da minha pessoa, sendo alguém mais calmo. Não no sentido de, oh, estou relaxado. Não, mas de entender mais o outro lado. E de sempre estar mais alerta ao mundo do que acabar agindo sempre por impulso nas coisas. E acabar tendo mais empatia por esse lado, a gente pode falar, né? E nessa jornada, em busca dessa empatia, assim, eu não consigo me ver não estando cada vez mais conectado com Cristo. Por conta de que a minha natureza, meus pensamentos normais no dia a dia, eles não são positivos nesse sentido. São pensamentos de vingança contra coisas do passado, são pensamentos de me colocar como mais uma roda no mal desse mundo. E falar, por que não? Por que não? Se o mundo já é assim? Se tantas pessoas já são assim? O que é um pensamento idiota, talvez, mas eu imagino que alguém possa se relatar com isso. Se outras pessoas são más, se outras. Não má no sentido de matar, eu falo, né? Eu digo no sentido de. Vou gastar minha energia pensando em coisas negativas relacionadas a outra pessoa, relacionada a algum político, relacionado a pessoas que pensam diferente de mim. Não tem porquê, né? Não tem porquê. É apenas lidar com o próprio fracasso. E isso é algo que eu não gostaria de seguir, porque você não constrói nada com isso. Mas enfim. Então eu gostaria de ser uma pessoa mais empática nesse sentido. Gostaria de ser uma pessoa mais aberta. E provar que vai parecer muito clichê, mas que com a graça que a gente recebe de alguém que consegue nos perdoar por qualquer coisa errada que a gente faça, por qualquer pensamento ruim, com essa graça a gente pode também se basear nela. Da mesma forma que a imagem humana é baseada na imagem de Deus, a gente se basear nessa forma de agir e de pensar, sem tentar causar mal ao outro, e principalmente sendo honesto consigo mesmo, entendendo seus defeitos e sabendo como lidar com isso. Bem, esse vídeo já ficou um pouco longuinho. É, se eu pudesse falar alguma coisa que se eu puder, eu disse, na verdade, alguma coisa que foi relatável para alguém, espero que possa ter agregado de certa forma. Eu não tenho respostas para nada, mas eu sou uma pessoa que espero estar buscando essas respostas, construindo as minhas também, mas com base no que eu sigo e o que eu quero seguir, na verdade, como preceito para minha vida. É isso. Esse canal então vai ter lives, principalmente lives voltadas a eu não falar nada durante a live toda, né? Eu só ficar trabalhando e provavelmente a câmera vai ficar no meu rosto e eu trabalhando aqui, né? Editando vídeo, fazendo um roteiro, publicando em outros canais. Provavelmente vai ser assim. É, é isso. Eu não sou nenhuma pessoa exemplar,
nem de pensamento, nem de aparência. Eu sou só mais uma pessoa dessa geração que eu espero que eu possa trazer um lado positivo pra ela. Fiquem com Deus, pessoal. E obrigado por assistir, caso você chegou até aqui. Eu não vou divulgar isso pra nenhum amigo meu, embora com certeza todos apoiariam, mas eu quero deixar isso como um diário. Caso alguém apareça, que bom, seja bem-vindo. Espero que daqui 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos a gente possa voltar aqui e ver o progresso. E viver de uma forma mais positiva. Nessa realidade em que tudo se dispõe a nos jogar contra um ao outro, né? E nos colocar num sentimento de que não há esperança. There is no hope. Como é a tatuagem do Arthur Petri, do Saco Cheio TV, né? A gente tem que ter alguma esperança nessa vida. É isso. Obrigado, pessoal. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.